Meu nome é Paulo Roberto Faria Tavares. Tem muitas pessoas que me chamam de Jamaica no mundo artístico. Eu sou um artista autodidata. Estou com 64 anos, vou fazer 65 dia 11 de dezembro. O meu pai, antes dele ser da CL, ele era motorista da Fonseca Júnior, que é a regente. Ele foi criado pela a irmã do velho Fonseca, que era dono da Fonseca Júnior e da empresa regente. E a minha mãe, ela sempre foi empregada doméstica. Então ela ajudou a criar mesmo trabalhando nas casas, que era um período que a empregada ficava na casa do patrão, e ela só tinha a minha irmã mais velha que faleceu, que era a psicopedagoga. Após muito tempo, aí veio a minha outra irmã, a do meio, e após veio eu. Eu sou o único filho homem e o caçula. Paulinho na escola, ele era um pouco rebelde, entendeu? Ele era um pouco rebelde, mas ele se destacava na parte artística, sabe? Ele sempre se destacou na parte artística, por causa que eu não brincava na rua. Eu tinha uma sala grande e ali eu fazia meus brinquedos, ali eu desenhava muito, era coqueiro, Palmeiras, e buscava desenhar, eu lia muito aqueles livros, O Fantasma, aqueles gibi, então eu queria desenhar o fantasma do meu jeito, e assim foi indo, né? Eu saí de casa 13 para 14 anos. Eu saí de casa por causa que eu queria buscar meus objetivos. Graças a Deus nunca me envolvi com nada ilícito, né? Mas essa era a minha vida. E sempre trabalhei, né? Sempre trabalhei. Trabalhei na feira, arrastava camarão, vendia camarão. Desde os 14 anos, entendeu? É uma coisa assim, mas só que a arte sempre teve na minha volta, né? A minha arte, para mim, sempre teve na minha volta. É um jeito de tu ver o mundo de outra forma. O meu emprego não era de carteira assinada, eu ajuntava era osso, ferro, vidro, sabe? Esse era o meu primeiro emprego. Por acaso que a minha mãe não tinha condições de me dar dinheiro, então era um jeito que eu tinha para ir os matiné nos domingos com meus amigos. Quando meus amigos não me pagavam, eu tinha que ter o dinheirinho pelo menos para pipoca, né? Era muito filme de mocinho, de faroeste, Django, o Dólar Furado, o filme de Tarzan, sabe? Que era da época, né? Por causa que, eu digo assim para mim, triste daquele que não teve uma infância. Por causa que a história da vida dele pela passagem pela Terra teve corte. Então, às vezes mesmo eu estou deitado e fico me lembrando banho de arroio, quando a minha mãe levava nós para tomar banho de praia, quando chegava a época de soltar pandorga. Então, quer dizer, tem toda uma história que isso aí te ajuda totalmente numa estética da tua vida, entendesse? Para que haja, sabe, essa continuidade de confeccionar tanto uma peça entalhada quanto uma peça em cerâmica, tem que começar a deixar eles ter esse contato. Por causa que é o contato que vai despertar a imaginação do fazer, sabe? Hoje, tu também pode, tu faz os teus trabalhos, então tu tens aquilo que tu gosta de fazer. Então, teus trabalhos sempre vai se destacar naquilo que tu gosta de fazer. Tu pode trabalhar com cerâmica e trabalhar com papel machê. Mas o papel machê vai te dar o quê? Uma nova ideia, uma nova experiência. Mas tu não vai deixar a tua naturalidade de manuseio da cerâmica, porque tu gosta da cerâmica. E é uma coisa que ocorre comigo. Eu gosto de entalhar. Aí, como
houve um incidente comigo da minha casa queimar e eu perder a minha esposa, eu fui morar num quartinho de hotel. Aí, o que houve? Eu fui fazendo um trabalho para a Annelise, umas placas de imobiliária, e sobrou MDF. Eu comecei a entalhar em MDF. Era o que eu tinha para fazer o meu trabalho, para não entrar no tédio. Aí, só que o MDF não aceita o envelhecimento, por causa que ele é um papelão prensado, então ele chupa. Aí que vem a ideia de dar o colorido. Por isso que eu digo as telas em alto relevo. Então foi assim que surgiu as suas telas? Foi um momento ali de necessidade artística e os materiais. E os materiais. Eu tinha que preencher a minha mente em coisas boas. E eu tinha um material ali, então vamos fazer o que eu gosto, entalhar. Mas eu continuo entalhando, como entalho brasões, entalho Buda, Ganesha, qualquer coisa. Mas eu gosto também de fazer as telas em alto relevo, por causa que são cópias, releituras de outros artistas, aí eu te dou a visão que tu pode tocar e tu vê todas as camadas. Entendeu? Então, é por isso que eu gosto. Então, os meus colegas que sabem que eu trabalho com arte, eles dizem assim, não deixa a tua identidade, que é esse tipo de tela. E eu gosto, por causa que esse tipo de tela está dando condições de pessoas que não enxergam poder chegar e participar de uma mostra de artes. Por causa que, tanto tu que enxerga, ela vai te dar essas condições. A tela te chama para te participar da exposição. A tela que te chama. Pela tua curiosidade, quando tu entra no museu, qual é a tua curiosidade? Queria tocar na tela. Mas só que tu é impedido porque tem toda uma segurança e as telas não podem ser tocadas. E no momento que se faz uma exposição que tu possa chegar e tocar na tela, aquilo ali, o que está acontecendo? A tela te chamou para interagir junto com ela. Eu não posso dizer que eu nasci artista, por causa que, como a arte é infinita, né? A arte é infinita, então tu não pode dizer que tu nasce artista. Tu só pode dizer assim, que eu desenvolvo técnicas, eu faço experiência. Eu uso, por exemplo, uma ideia alquímica. Eu transformo o algo em alguma coisa. Entendeu? Por causa que a arte, se a gente chegar e começar a olhar ela, a gente vai ver que a arte que é um processo alquímico. Então tudo que tu pensa, tudo que tu transforma é alquimia. Se tu pensar em transformar a ti mesmo, tu está usando um processo alquímico. Então a alquimia está em tudo aquilo que tu transforma. Seja arte, ciência, tudo é alquimia. Entendeu? Eu já fazia arte, sabe, desde os meus 10 anos. Sabe? Desde os meus 10 anos. Só houve o que? A cada dia é graduativo, tu chegar e se aperfeiçoar, buscar novas técnicas, novos materiais. Para ti, eu já tinha feito algum trabalho em argila, sem estar na faculdade. Aí vim para a faculdade, aí vem o trabalho em argila. Então, quer dizer, eu não deixo o entalhe de lado, mas de vez em quando eu tenho uma argila em casa, eu pego um pedacinho e fico curtindo. Ali, beliscando ela, quando vê, pinta. A lógica de eu fazer releitura nesse estilo em alto relevo é a minha paixão. Eu quero quebrar a barreira, eu quero tocar, ver aquele cavalo aqui, aí mais adiante a casa, mais lá adiante vamos dizer, as montanhas. Então eu trago ela em 3D, entendesse? Que eu estou vendo tudo. Que esse é um jeito de eu desafiar e
e sentir a sensibilidade. Cada partezinha que eu estou fazendo ali com o formão, eu estou tocando. Aí quando eu começo a lixar, é uma viagem, só a pessoa fazendo, né? A pessoa que vive e gosta da arte, só ela fazendo e ela sentindo as viagens. E às vezes quando eu me compro as telas, eu fico até com pena depois. Ainda digo assim, porque eu vendi. Mas é aquilo, são registros, né? Aí tem o Café Turismo, que teve, foi a minha terceira exposição no Café Turismo. Então tu chega no Café Turismo, ali na Marechal, tem uma tela que eu doei, da Tarsila do Amaral, e tem o Saques Mambua, que foi uma tela que eles pediram para eu ampliar, que eles viram num café na Colômbia e acharam muito bonito, e aí eu ampliei ele grande. Então tem numa parede ali uma tela do Saques Mambua. Eu tive na Marinha nos anos 70, que era a repressão militar. O presidente era o Geisel. Então a Marinha, para mim, foi uma coisa boa, que ela me ensinou a ser educada aqui fora. Ser educado aqui fora, entender, conversar com pessoas. Mas eu saí da Marinha porque o comandante mandou eu sair. Sabe? Eu não fui expulso, ele mandou eu sair por causa que eu não fazia o perfil da Marinha. Por causa que naquela época eu tinha que sair para a rua para dar-lhe pau nos outros que não me fizeram nada. Então eu dizia, para que eu vou sair para a rua para dar-lhe pau se eles não fizeram nada? Mas era a repressão militar. 11 horas da noite tu podia andar na rua, mas tu não podia fazer silêncio, tu não podia fazer barulho, podia estar bebendo e fazendo algazarra, tu já ia preso, e já apanhava. Então, quer dizer, o meu perfil não era esse. Aí eu saí da Marinha de Guerra, aí fiz segundo garçom de bordo da Marinha Mercante. Mas tudo para mim foi experiência, sabe? Todos nós temos um jeito de ser, e nós só temos que entender. Para que todo mundo se dê bem. Cada um tem o seu jeito. Eu digo assim, às vezes, desculpa, do jeito que se o mundo fosse todo mundo igual, ou seria alguma coisa boa, seria uma bosta. Por causa que tem que haver isso aí, sabe? Essa diferença, para que se entenda, procure se entender. Tem que haver essa diferença, sabe? O dia que as pessoas notarem que essa diferença que faz nós evoluir, aí acabou a competitividade, sabe? Eu caso que eu ainda sou daquele a paz e amor, o destoque, ainda vivo, eu ainda penso e vivo assim, sabe? Por isso que a minha casa é uma tramela de porteira, que eu digo assim, que eu tenho uma visão meio do Raul. Eu quero que o meu portão da minha casa esteja sempre aberto, para quem chegar e entrar, se sentir bem e ter bastante comida para mim não passar fome. Eu tenho várias profissões, eu sou ajustador mecânico, laminador de fibra de vidro, galvanizador, auxiliar de operador de caldeira, segundo garçom de bordo, ajustador mecânico. E sou o único aqui em Rio Grande que faço solda de PVC. Então, me ligaram para o Rio para mim ir trabalhar em Angras e morar em Niterói. Aí eu não quis, por causa que eu estou realizando meu sonho, que é estar na faculdade. E outro detalhe, eu não quero enriquecer, eu quero viver fazendo o que eu gosto. Arte para mim é um jeito de tu se libertar. E ao mesmo tempo, agora usando a palavra do filme Os Intocáveis, a arte é uma maneira de registrar a tua passagem pela Terra. O importante é aproveitar essa travessia pela Terra e viver. Que o Osho já dizia, não vivi nem morri, apenas passei pela Terra. E é isso que acontece conosco. Nós passamos pela Terra. Todos os bens que nós temos ficam aí. Agora, se um chegar e dizer, ele morreu e levou todos os bens, aí eu começo a juntar dinheiro. Por causa que aí eu vou levar aquilo, tudo que eu juntei. Mas agora, até agora, ninguém disse que fulano morreu e levou todo o seu patrimônio. Verdade. Fica aí. Então a gente tem tudo que a gente obter, vive em vida.
porque no caixão não vai. Isso aí. Seu Paulo, muito obrigado, viu, por ter topado, por aceitar. Eu que agradeço por você estar nessa estiva, sabe, fazendo esse trabalho aí, sabe, em relação à minha pessoa, sabe, que vai ficar algo registrado após a minha morte. Vai ficar registrado na história da cidade de Rio Grande. Da história da cidade de Rio Grande, mas essa é a viagem, sabe?